Olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na videoaula de hoje nós vamos falar de termologia. Nós faremos uma breve introdução à termologia. Hoje nós conheceremos os conceitos de calor, o que é temperatura, o que é equilíbrio térmico e também conheceremos algumas escalas termométricas. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Vamos tratar agora um pouco dos conceitos de termologia. Termologia, quem é? A termologia é a parte da física que estuda todos os fenômenos que estão diretamente relacionados ao calor. Calor é energia em movimento. Né? Calor é energia em trânsito, em movimento, que passa de um corpo para outro sempre que houver diferença de temperatura entre os corpos. Então, para que haja calor, é necessário duas condições. Primeiro, que haja no mínimo dois corpos interagindo e que esses corpos estejam a diferentes temperaturas, para que o calor flua de um corpo para o outro. E o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E por falar em temperatura, o que é a temperatura? A temperatura, ela mede o grau de agitação molecular de um corpo. Quanto maior a agitação molecular de um corpo, maior será a temperatura desse corpo. Menor grau de agitação molecular, menor será a temperatura desse corpo. E o termômetro é um instrumento para medição indireta da temperatura. Então, se quisermos medir a temperatura de um corpo, o instrumento utilizado é o termômetro. Tranquilo? Quando temos dois corpos com temperaturas diferentes e esses corpos são postos para interagir, o que acontece é que haverá transferência de energia de um corpo para o outro. A energia ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando isso acontece, nós dizemos que temos calor sendo transferido. Então, na nossa figura aqui abaixo, nós temos dois blocos, A e B. O bloco A inicialmente com uma temperatura maior do que a do bloco B. Quando esses blocos são colocados em contato, o calor flui de A para B, ou seja, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse calor, ele vai ser transferido para sempre de A para B neste caso? Não. O calor ele só existe enquanto houver diferença de temperatura. Então, enquanto houver essa troca de temperatura, A que inicialmente tem uma temperatura maior, ele vai ter a sua temperatura sendo reduzida. E B que está ganhando calor, ou seja, está ganhando energia, as suas moléculas vão começar a vibrar mais, se agitar mais. Então, isso vai fazer com que a temperatura de B aumente. Então, enquanto a temperatura de A abaixa e a de B aumenta, isso vai acontecer até que essas temperaturas atinjam um valor em comum. E quando A e B atingirem um valor de temperatura em comum, nós podemos afirmar que os corpos A e B atingiram o equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico acontece quando tem dois corpos com temperatura diferente e esses corpos, quando postos em contato, depois de um certo tempo, devido à transferência de calor, atingem uma temperatura em comum. Isto é o equilíbrio térmico. Para que os termômetros possam medir temperatura, são necessários que hajam escalas termométricas para que a gente consiga medir essas temperaturas. Né? Já existiram várias escalas termométricas. E essas escalas elas foram caindo em desuso devido ao modo que foram concebidas. Né? Hoje nós temos apenas três escalas termométricas utilizadas.
Quais são elas? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? E elas utilizam o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água como pontos fixos, pontos esses utilizados para que a gente consiga relacionar essas escalas entre si. Então vamos falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas escalas. A escala Celsius, também chamada de escala centígrado, é a escala comum a todos nós, porque é a escala que nós utilizamos aqui no nosso país, aqui no Brasil, né? A escala Celsius ela é chamada de centígrado porque ela é dividida em 100 partes iguais. Ela é centigrada. Por esse motivo, a escala Celsius também é chamada de graus centígrados, né? Então, a escala Celsius, a sua unidade de medida é o grau Celsius, grau C. E ela mede o ponto de fusão do gelo, ela registra 0 graus Celsius. E para o ponto de ebulição da água, essa escala registra 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit é uma escala termométrica muito utilizada nos países de língua inglesa. A escala Fahrenheit, ela não é uma escala centigrada, né? Ela não é dividida em 100 partes iguais, como é a escala Celsius. Mas ela é dividida em 180 partes. A escala Fahrenheit, ela registra para o primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão do gelo, um valor de temperatura de 32 graus Fahrenheit. E para o ponto de ebulição da água, ela registra 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin, também chamada de escala absoluta. A escala Kelvin, criada pelo Lord Kelvin, ela é chamada de absoluta por quê? Porque, diferentemente de Celsius e Fahrenheit, Kelvin ele foi na essência da definição de temperatura para construir o seu termômetro. Então, nós sabemos que temperatura mede o grau de agitação molecular. Então, quando nós dizemos que um corpo está com 40 graus Celsius, Fahrenheit, significa que o grau de agitação das moléculas é de 40, né? Então, eu estou medindo o grau de agitação das moléculas. Então, Kelvin, quando construiu a sua escala termométrica, ele pensou o seguinte: bem, se eu tenho 0 grau de temperatura, isso significa dizer que eu tenho que ter 0 grau de agitação molecular. Ou seja, as moléculas devem estar em repouso quando a temperatura for de 0. Porém, não é isso que ocorre na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Quando eu tenho 0 graus Celsius ou 0 grau Fahrenheit, nós temos bastante agitação molecular. Então, Kelvin, ao construir a sua temperatura, ele abdicou de ter valores negativos em suas escalas. E que um menor grau de agitação das moléculas, elas deveriam ocorrer em grau 0. Então, Kelvin chamou de 0 na sua escala o grau 0 de agitação molecular. E esse grau 0 foi chamado de zero absoluto. Então, o zero absoluto é o estado onde eu tenho um grau 0 de agitação molecular. Então, por esse motivo, por causa do zero absoluto, a escala Kelvin ela foi chamada de escala absoluta. E ainda mais, o Kelvin ele foi suprimido a indicação de grau. Toda escala termométrica deve possuir a indicação de grau. Nós temos lá graus Celsius, graus Fahrenheit, e Kelvin, por ser absoluto, não necessita da indicação de grau para mostrar que é uma escala de temperatura.
ok? Então, o menor valor possível de temperatura é o 0 Kelvin, é o zero absoluto. A escala Kelvin, ela não admite valores negativos, ela não possui valores negativos. O menor valor possível é o 0. E não existe um valor máximo de temperatura, mas existe o valor mínimo de temperatura, que é o 0 Kelvin. Tá? E o Kelvin, por ser a escala absoluta, ela passou a ser também adotada como a escala do Sistema Internacional. Essa escala, ela registra para o ponto de fusão do gelo uma temperatura de 273 Kelvin e para o ponto de ebulição da água uma temperatura de 373 Kelvin. Agora vamos relacionar essas escalas, como é que elas se relacionam entre si? Vamos ver? A água foi a substância utilizada para relacionar essas escalas por ser um material abundante e de fácil acesso e de fácil manipulação. Então, as três escalas utilizam a água para que a gente consiga relacionar essas escalas entre si, né? Então, nós temos que lembrar dos pontos fixos pré-estabelecidos. O primeiro ponto fixo é o ponto de fusão do gelo e o segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água. Então, com esses três termômetros, um graduado em Celsius, outro em Fahrenheit e outro em Kelvin, nós vamos medir esses dois pontos. Então, o primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão do gelo, um termômetro, ele em Celsius registra 0 grau Celsius. Para o mesmo ponto de fusão do gelo, o termômetro em Fahrenheit registra 32 e o termômetro em Kelvin registra 273 graus Celsius. E o que isso significa? Que 0 graus Celsius corresponde a 300 graus Fahrenheit, que correspondem a 273 Kelvin. E no segundo ponto fixo, que é o ponto de ebulição da água, nós temos que, para este ponto, a escala Celsius registra um valor de 100 graus Celsius, a escala Fahrenheit registra 212 graus Fahrenheit e a escala Kelvin 373 Kelvin. Isso significa que 100 graus Celsius correspondem a 212 graus Fahrenheit, que correspondem a 373 Kelvin. Então, se eu tenho uma correspondência de valores nos dois pontos fixos, significa que em um terceiro ponto qualquer, eu também terei uma relação de valores entre essas três escalas. Ou seja, eu terei um valor em Celsius, que corresponderá a um valor em Fahrenheit, que corresponderá a um valor em Kelvin. Então, aqui ao lado, eu tenho uma relação que me permite determinar, sabendo um valor de temperatura, o seu valor correspondente na outra escala termométrica. Então, a primeira relação que temos é a relação entre Celsius e Kelvin. Então, como é que eu, sabendo um valor em uma escala, eu determino na outra? Então, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Essa é a relação entre a escala Celsius e Kelvin. Agora, para relacionarmos Fahrenheit com Celsius, como é que nós vamos fazer? Então, aqui, ó, Celsius dividido por 5 é igual ao valor em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, essa é a minha relação Celsius e Fahrenheit. Então, Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit dividido por Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E por último, não menos importante, a relação entre Kelvin e Fahrenheit. Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual ao valor em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, dessa maneira, nós relacionamos as três escalas 2 a 2. Celsius e Kelvin, Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Kelvin.
E o que é a variação de temperatura, meu povo? A variação de temperatura, ela ocorre sempre que a temperatura mudar. Então, se eu tenho um valor de temperatura e por algum motivo qualquer a temperatura aumentar ou diminuir, isso significa que houve uma variação de temperatura. E a variação de temperatura é representada por ΔT. Então, como é que eu calculo a variação de temperatura? A variação de temperatura ela é dada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, dessa maneira, a gente calcula a variação de temperatura. Agora, as variações de temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, será que elas são iguais? Vamos lá, vamos observar. Então aqui eu tenho a conversão de variação de temperatura. Como é que eu converto a variação de temperatura em Celsius para variação de temperatura em Fahrenheit? Então se a gente observar aqui, eu tenho aqui que de Celsius, na escala Celsius, que é do primeiro ponto fixo, que é 0, para o segundo ponto fixo, que a temperatura vale 100, uma variação de 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, de 32 para 212, eu tenho uma variação de temperatura de 180. E de Kelvin, na escala Kelvin, de 273 para 373, eu também tenho uma variação de 100. Então, para eu relacionar essas variações de temperatura, eu vou ter aqui a variação de temperatura por 100 menos 0, que é exatamente essa variação aqui, que vai dar 100. 212 menos 32 para Fahrenheit, que dá 180. E 373 menos 273, que também dá 100. Então, aqui eu teria ΔT sobre 100 é igual a ΔTF sobre 180, ΔTK sobre 100. Não é isso? Então, os denominadores aqui, devido a essas diferenças, daria 100, 180 e 100. Simplificando, dividir os denominadores por 20, a minha relação entre as escalas vai ficar ΔT sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9 ou ΔTK sobre 5. Tá? Então essa é a relação. Mas aqui eu coloquei a relação 2 a 2, que fica bem mais fácil. Então aqui, ó, ΔTC, a variação aqui é de 100 graus Celsius nas duas, Celsius e Kelvin. Então o que eu tenho é que a variação de temperatura que ocorre na escala Celsius, ela vai ser exatamente igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Um exemplo, se houver um aumento de temperatura de 20 graus Celsius, o aumento correspondente na escala Kelvin será de 20 Kelvin, ou seja, o valor que aumentar em Celsius, ele aumentará em Kelvin, na mesma proporção, ok? Celsius e Fahrenheit, né? A variação de temperatura em Celsius sobre 5 é isso que está aqui, ó. É igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Se preferirem, é exatamente a mesma coisa que está aqui, disposto de outra maneira, a variação de temperatura na escala Fahrenheit ela é 1,8 vezes maior do que a variação da temperatura em Celsius. Então, se eu quero saber qual é a variação de temperatura correspondente na escala Fahrenheit de um valor em Celsius, basta eu pegar esse valor de variação em Celsius e multiplicar por 1,8. Esse produto me dará exatamente a variação de temperatura na escala Fahrenheit. E Kelvin com Fahrenheit. A variação de temperatura de Kelvin sobre 5 é igual à variação de temperatura de Fahrenheit sobre 9. Exatamente o que está aqui. Ó. Kelvin sobre 5 é Fahrenheit sobre 9. Então, se eu reestruturar isso aqui, eu vou ter o seguinte.
a variação de temperatura em Fahrenheit ela é igual a 1,8 vezes a variação de Kelvin. Então, se a gente pensar aqui, o que acontece em Celsius acontece em Kelvin, então a variação de Fahrenheit com Celsius, com Celsius, com Kelvin, elas serão iguais. Então aqui, repara, com Celsius é 1,8 vezes ΔC e com Kelvin é 1,8 vezes ΔK. A variação de temperatura em Celsius e Kelvin são iguais, então elas vão se relacionar da mesma forma com a escala Fahrenheit. Então, a escala Fahrenheit, a variação é 1,8 vezes Celsius ou 1,8 vezes Kelvin. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo do Negão.